Olá, queridos mancebos, tudo bem? Aquele que se encontra no período da juventude, jovem, rapaz, moço, quem vive amancebado, em concubinato, que vive com alguém, mas não é casado. Mas o sentido que eu estou falando de jovens mancebos é jovens. Bom dia, jovens, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um vídeo da nossa sequência de vídeos sobre desenvolvimento de produtos e hoje vamos falar sobre modelo de concepção. Esse é o nosso tema de hoje. Toca a vinheta, Matheus. Para que serve um modelo? Em geral, quando a gente utiliza modelos em nossa vida é para se espelhar, para ver o que seria correto, a maneira correta de agir. Isso vale como um modelo ideológico, como uma pessoa que você gostaria de ser igual, você olha, eu queria ser como essa pessoa, ela é um modelo para mim. Quando a gente fala de gestão, ter modelos é uma ferramenta que nos permite verificar se aquilo que a gente está fazendo corresponde àquilo que a gente gostaria que fosse feito. E aí, quando a gente está gerenciando coisas dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, existem coisas que são mais fáceis e outras que são mais difíceis de gerenciar. Aquelas coisas que a gente consegue ver na prática, elas são mais fáceis de gerenciar porque a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Se você entra no chão de fábrica, por exemplo, e consegue ir para, por exemplo, um primeiro andar, ou ver a fábrica de cima e ver o fluxo de materiais se deslocando de um setor para o outro, você consegue muitas vezes visualizar problemas já de pronto, sem necessariamente fazer uma análise estatística, sem ter dados, sem ter informações mais precisas sobre o que está acontecendo. Apenas visualmente você já consegue ter algumas informações ou ter conclusões sobre o que está acontecendo dentro do chão de fábrica. Quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, a coisa é um pouco diferente, porque é um processo cognitivo, ele acontece na cabeça das pessoas, ele acontece dentro dos sistemas de informação e muitas vezes você tem dentro de uma sala diversas pessoas trabalhando num projeto e muitas estão concentradas em determinados aspectos do produto, outras estão concentradas em outro aspecto do produto e muitas vezes em empresas muito grandes, multinacionais, tem pessoas que estão em vários setores ou várias unidades da empresa espalhadas no mundo e aí fica muito mais difícil de você gerenciar o que está acontecendo no desenvolvimento de produtos. É por isso que a gente utiliza os modelos. O modelo de desenvolvimento de produtos ele fornece uma visão consensual e unificada do trabalho de todo mundo que está dentro de uma equipe de desenvolvimento e faz com que todo mundo trabalhe sobre as mesmas bases de conhecimento. É uma forma de você organizar aquele processo a partir de um diagrama, a partir de fluxogramas e que vai permitir que todo mundo tenha mais ou menos a mesma linguagem ou saiba onde o desenvolvimento se encontra naquele momento. E aí, se a gente vai procurar na literatura os modelos de desenvolvimento que a gente pode encontrar, a gente vai encontrar diversos modelos e esses modelos podem ser classificados de acordo com alguns critérios. Os modelos podem ser classificados primeiramente quanto à forma de estruturação. De acordo com esse critério, eles podem ser modelos abstratos ou modelos procedimentais. Os modelos, por sua vez, eles podem também ser classificados como uma forma de ataque, ou como é que eu enfrento o problema de desenvolvimento. E aí eles podem ser orientados para a solução ou orientados para o problema. E por fim, eles também podem ser classificados de acordo com a forma que eles dividem o tempo de desenvolvimento. E aí a gente vai ter modelos que são baseados mais em etapas e outros modelos que são mais baseados em atividades. Eu vou explicar cada um deles a partir de agora. Com relação à forma de estruturar, os modelos podem ser abstratos ou procedimentais. Os modelos abstratos, eles não oferecem um grande suporte aos projetistas. O que eles oferecem é uma filosofia de trabalho. Então, se você para esse vídeo e vai procurar, por exemplo, na internet sobre design universal. O design universal, ele é uma metodologia de projeto que oferece ao conceptor, ao projetista, apenas princípios de concepção. Ele não vai dizer que etapas você seguir, que atividades devem ser feitas. Ele apenas vai servir como critério de verificação ou de juízo de valor sobre as decisões tomadas durante o processo de concepção. Por sua vez, os modelos procedimentais, eles são os modelos mais prescritivos, eles visam mostrar para o projetista como o trabalho deve ser feito e esse, em geral, ele é apresentado na forma de um gráfico, na forma de um esquema, um recurso esquemático, de modo que os projetistas consigam visualizar onde estão e o que devem fazer. Em geral, esses processos são divididos da seguinte forma, vou colocar na tela aqui para vocês. Vocês vão ver, por exemplo, nesse quadro aqui A, que, em geral, os processos eles podem ser divididos em etapas. Etapas são divisões temporais grandes.
E, em geral, uma etapa só acontece uma vez no processo de desenvolvimento de um produto. Uma vez que aquela etapa foi finalizada, ela não volta mais. Em seguida, voltando para a tela, as etapas podem ser divididas em atividades. Essas atividades se dão em ciclos. Significa que em uma mesma etapa acontecem várias atividades e essas atividades elas podem se repetir ciclicamente. Por isso a gente volta ali no nosso gráfico, no nosso mapa, e vê as atividades misturadas com as etapas. Aí a gente vê esse espiral, onde as etapas ocorrem apenas uma vez, mas as atividades podem ocorrer de maneira cíclica. Se a gente vai para o último quadro, que é o quadro D, vocês vão ver a mistura entre as etapas, atividades e o espaço de solução que vai convergindo para uma solução final, que é considerada a solução ideal, que é o próprio produto em si. O que é que quer dizer esse espaço concêntrico aqui? Eu tenho várias ideias, várias opções para o desenvolvimento de produto e à medida que eu vou tomando decisões, algumas ideias vão sendo abandonadas e esse espaço de solução vai convergindo para a solução final, que é o produto que eu quero desenvolver. Então, tendo por um lado modelos abstratos e por outro modelos procedimentais, eu fiz um exercício de misturar essas duas formas de ver o processo de concepção e apresento para vocês uma estrutura de modelo procedimental que envolve uma abordagem, que seria a filosofia de trabalho, e essa abordagem vai nos permitir avaliar se as decisões tomadas elas seguem ou não a filosofia de trabalho que a equipe de projeto escolheu para ser a filosofia dela. Dentro dessa abordagem, a gente vai ter um método de trabalho. Esse método vai ser dividido em etapas, que são divisões longas do tempo de projeto, e as suas atividades, que são as tarefas e as ações que são feitas na prática pelos projetistas. Esse processo se inicia com as suas entradas de dois tipos, digamos assim. O primeiro seriam as oportunidades de mercado que você identifica e o segundo, as restrições e as oportunidades tecnológicas que existem em um determinado contexto. Ao final desse processo, onde são realizadas etapas e dentro das etapas suas atividades, tomadas decisões, e a gente vai verificando à medida que o processo vai caminhando, se todas essas decisões e essas ações seguem aquela abordagem, aqueles princípios filosóficos que foram estabelecidos, ao final a gente espera ter duas coisas: o projeto do produto, ou seja, suas especificações, e o projeto do processo de fabricação e de montagem, no mínimo. Podem ter projeto de outros processos que vêm depois, por exemplo, o processo de manutenção, o processo de vendas, mas dentro do nossa visão aqui, pelo menos esses dois grupos são importantes ter como saída. O projeto do produto, suas especificações, e o projeto do processo de fabricação e do processo de montagem do produto. Bom, a gente analisou agora como o modelo de concepção ele pode ser estruturado. Mas vamos analisar agora sobre os outros dois aspectos, a abordagem com a qual eu ataco o problema de concepção e a divisão temporal do meu modelo. Então, se a gente vai aqui para a tela, a gente divide o processo de concepção em dois aspectos. No eixo Y, aqui a gente está vendo uma série de atividades a serem realizadas. No eixo X, 3 grandes etapas. Em geral, se você for olhar modelos de concepção que existem na literatura, você vai ver uma grande variedade, mais de 50 modelos diferentes, a depender da área que você está trabalhando, alguns modelos que são mais focados em produtos físicos, outros que são focados em serviços, outros que são focados em software, outros que vão por indústria, se é a indústria mecânica, indústria de material elétrico, indústria de material médico, etc. Apesar de toda essa variedade de modelos existentes, em geral, na literatura a gente encontra 3 fases básicas. A primeira que é a definição do problema de projeto. O que é que eu quero projetar e para quem eu quero projetar. A segunda fase que seria a busca de soluções, de como responder adequadamente àquele problema. E a terceira que é a de detalhamento e fixar a solução final que vai responder àquele problema que inicialmente foi proposto. Então, definir o problema, buscar soluções e determinar a solução final que se adequa àquele problema que foi estabelecido no início. O que é que vai diferir mais de um modelo para o outro? Essa terceira parte, porque vai depender da indústria, vai depender da tecnologia, vai depender do nível de inovação do produto. E aí, se você quer falar de nível de inovação, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que foi o nosso, se não me engano, o último vídeo que a gente postou neste canal. De um lado, eu tenho os modelos baseados em atividade, que vai
começar das necessidades, definir o problema, os requisitos do produto, até chegar no arranjo físico ou a arquitetura do produto e a sua descrição final. No outro lado, eu tenho aqui no eixo X, definição do problema, do conceito e projeto detalhado, que seguem mais ou menos aquele mesmo critério que eu acabei de falar. Definir o problema, buscar soluções e fixar a solução final. Existem duas formas de abordar o problema. Então, no eixo Y, eu tenho os modelos baseados em atividade e no eixo X, os modelos baseados em etapas. A maioria dos modelos que vocês vão encontrar na literatura utiliza as duas coisas, etapas, que são grandes divisões temporais, e dentro das etapas, as atividades. E aí, como é que as empresas ou os projetistas abordam o problema de projetar em si? Voltando aqui para a tela, a gente vai ver o seguinte, que a maioria das empresas ou dos designers ou projetistas que toma esse tipo de caminho aqui, vai das necessidades até a ideia do produto rapidamente e a partir dessa ideia define já um conceito, esses projetistas eles utilizam modelos orientados para soluções. Significa o quê? Que uma vez que eu entendi o problema, rapidamente eu desenvolvo uma ideia de solução e a partir dessa ideia, ou várias ideias em que uma delas eu elejo como promissora, por exemplo, eu vou rapidamente para a solução. Esse é um modelo orientado para soluções. Existe outra forma de abordar esse tipo de problema, voltando para a tela. Significa o quê? Que esse caminho 1, 2, 3, 4 aqui. Que uma vez que eu tive uma ideia para o produto, eu posso voltar para o problema para identificar se realmente aquilo que eu identifiquei como um problema de projeto é realmente um problema. Significa voltar à fase de, entre aspas, problematização, onde eu vou continuamente verificar se as ideias que eu estou gerando, elas respondem àquele problema, se aquele problema continua sendo verdade para o mercado, se existem outras empresas que estão trabalhando coisas similares e por aí vai. Esse tipo de problema, ele é chamado de problema orientado, ou melhor dizendo, modelo orientado para problemas. Significa que eu não vou eleger uma ideia promissora ou ter apenas uma ideia e correr rapidamente para a solução. Eu defino um problema, defino um conjunto de ideias e depois eu volto para o problema para analisar se realmente essas ideias respondem àquele problema, se esse problema foi bem definido. Então, é um modelo mais sistemático. A partir desse ponto 4, a gente vai verificar que os dois modelos caminham na mesma direção, até o projeto detalhado. Se você me pergunta, Marcel, e qual dos dois modelos é o melhor? Não sei. Vai depender do caso e vai depender também dos profissionais envolvidos. Em geral, o que a gente vai perceber? Que os engenheiros, eles trabalham de maneira mais sistemática. Então, eles têm uma ideia, voltam para o problema, vão analisando lentamente as opções. As pessoas que trabalham com processos mais criativos, como os designers, os arquitetos, eles têm tendência de usar os modelos baseados em soluções, que vão mais rápido da ideia até a solução final. Entre um e outro, eu prefiro que a gente utilize uma visão equilibrada, que conjugue a rapidez de um com o trabalho mais seguro e sistemático do outro. Beleza? Vamos em frente. A partir desse momento, eu apresento o meu próprio modelo para vocês. E esse modelo, se a gente utiliza a classificação que eu acabei de apresentar para vocês, ele é um modelo que procura conjugar, do ponto de vista da sua estrutura, uma parte abstrata e uma parte procedimental. Do ponto de vista da sua organização temporal, ele é um modelo baseado em etapas e um modelo baseado em atividades ao mesmo tempo. E do ponto de vista da abordagem, de como a gente ataca o problema de concepção, ele é um modelo baseado em problemas. A gente é muito sistemático. Nossa formação é engenharia, então a nossa tendência é ou valorizar ou ser um pouco enquadrado por esse tipo de pensamento, porque é a forma como nós somos formados durante o nosso percurso acadêmico. Então, antes de apresentar o modelo, eu vou apresentar para vocês como é que ele é estruturado. Primeiro, ele é contornado por um retângulo que apresenta os princípios de concepção. Esses princípios são a filosofia de trabalho e são 3 princípios que eu vou apresentar já já. Em seguida, a gente tem as etapas que são simbolizadas por trapézios que são crescentes ou decrescentes. Qual o significado desse crescente e decrescente? A gente tem 2 etapas, voltando aqui para a tela, 2 etapas que são crescentes, as 2 iniciais. Significa que são etapas de criação
de conhecimento, geração de novas ideias, e a partir da terceira e quarta etapa a gente vê os trapézios reduzindo de largura. Significa que algumas ideias vão sendo abandonadas, outras vão sendo canibalizadas umas com as outras, e ao final a gente tem um projeto de produto único, uma solução que vai para o mercado. Essas barrinhas que vocês veem aí paralelas, elas são as atividades de transição entre uma etapa e outra. Partindo para o quadrinho D, a gente tem aí o ciclo de atividades. Esse ciclo, em geral, vocês vão ver lá na frente, nos próximos vídeos, que eu vou apresentar etapa por etapa, atividade por atividade, eles são divididos em 4 atividades. A gente reconhece que cada atividade dentro de uma etapa pode acontecer mais de uma vez, por isso esse ciclo, por isso esse espiral. No quadro D, a gente vai ter várias tarefas, e as tarefas são divididas, digamos, para fazer uma determinada atividade, eu tenho uma tarefa X, ou a tarefa Y, ou a tarefa N, com o método X de realização e as ferramentas para realizar essa determinada tarefa. No modelo que eu apresento para vocês, seja no meu livro, que vai ser publicado daqui a algum tempo, cruzem os dedos, seja nas aulas ou no material que eu distribuo para os alunos, eu não apresento tarefas com métodos e ferramentas de maneira muito prescritiva. A minha prescrição, ela vai até as atividades. A partir das atividades, como a pessoa desenvolve as tarefas, aí eu deixo a liberdade para a criatividade de cada um e também para adaptar o modelo para cada determinado tipo de desenvolvimento de produto. Eu trabalho mais com desenvolvimento de produtos para pessoas com deficiência, que são tecnologias assistivas. Então, vou ter ferramentas que são próprias para a identificação de necessidades de pessoas com deficiência. Por exemplo, se você trabalha no mercado aeronáutico ou no mercado de produtos para informática, por exemplo, existem ferramentas que são próprias àquele mercado, àquela identificação de necessidades que é específica de cada indústria. Por isso que eu não especifico tão detalhadamente nesse nível aqui da tarefa ou a divisão de tarefas com métodos e ferramentas. Bom, tendo explicado como é que o modelo se organiza, eu vou apresentar para vocês o desenho final dele. A gente tem aqui o modelo com as suas entradas, que são aquelas que eu já tinha falado agora há pouco. Oportunidade de mercado e oportunidades e restrições tecnológicas. Esse modelo vai ter como saída o produto, o seu projeto, né, suas especificações e as especificações ou o projeto do processo de fabricação e de montagem do produto. Entre a entrada e a saída, a gente tem um processo em si, que vai ter 3 princípios. A concepção centrada no valor para o usuário, a exploração simultânea de alternativas de solução e a padronização de produto e do processo. Esses 3 princípios, eles vão reger as decisões tomadas durante as 4 etapas, que são descoberta, definição, desenvolvimento e distribuição. Na descoberta, a gente vai buscar entender qual é o contexto e para quem eu estou desenvolvendo determinado produto e o que é que esse produto entrega para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas. Na definição, a gente vai buscar trabalhar o conceito do produto. Se você vai buscar outros modelos de concepção, por exemplo, essa etapa de definição ela é chamada de projeto conceitual, por exemplo. Em alguns outros modelos é chamada de pré-projeto ou anteprojeto e por aí vai. Mas de uma maneira mais geral é chamada de projeto conceitual, onde a gente vai definir o conceito do produto, aquele formato que ele vai ser apresentado no mercado para os consumidores, suas variantes, aquilo que vai ser compartilhado entre várias variantes do produto, enfim, sua arquitetura. Na fase de desenvolvimento, a gente vai buscar fazer o trabalho de detalhamento daquele conceito. Significa o quê? Como é que o produto vai funcionar na prática? Eu digo que o produto vai fazer algo, eu vou projetar esse algo para fazer com que essa função seja realmente entregue para o consumidor ou para o usuário, como queira chamar. Na última etapa, que é a etapa de distribuição, a gente vai se preocupar com o projeto do processo, de 4 processos: fabricação, montagem, distribuição e vendas. Esses 4 processos são importantes porque esse produto só chega de fato ao usuário quando esses 4 processos acontecem. Não basta projetar um bom produto, é importante fazer
também um bom processo de fabricação, montagem e fazer com que esse produto chegue a um preço adequado, no mercado certo para o cliente que precisa ou que quer esse produto. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos eu vou começar a detalhar os princípios de concepção e cada uma dessas etapas. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de curtir, clica no sininho para receber atualizações, se inscreve no canal se não está inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!